acabei de assistir Thunderbolts e nesse vídeo eu vou trazer a minha análise com todos os spoilers, falando o que eu achei do filme e também contando absolutamente tudo o que acontece no filme, inclusive com as cenas pós-créditos, que realmente a última é insana. Quer saber absolutamente tudo e tirar todas as suas dúvidas sobre Thunderbolts? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e fui assistir Thunderbolts. Muita gente falando bem sobre esse filme, vi um ou outro falando mal, inclusive, mas, sinceramente, o filme é sensacional, é legal pra caramba. É um filme muito mais minimalista perto do que a Marvel normalmente costuma se propor, tá? É aquela junção de desajustados, e isso é que é legal, porque não fica irritante, não fica chato em momento algum. E tudo ali é trabalhado com relação aos seus personagens, com relação a como eles se unem. E isso é muito interessante, porque nesse filme não tem simplesmente heróis ou vilões. Todo mundo tem seu lado heróico e todo mundo tem seu lado vilanesco, e isso é muito bem aproveitado. A dinâmica é muito boa entre todos eles, as cenas de ação são boas. Uma coisa que eu não gostei muito é simplesmente a cena final de luta ali, né? Como eles resolveram, eu não achei tão legal assim. Mas, de qualquer forma, é interessante e eu achei que é um dos filmes mais legais feitos pela Marvel nos últimos anos, sim. O filme praticamente fala sobre um vazio, que na tradução aqui seria o vácuo, né? Mas o vazio existencial da Helena fazendo trabalhos para a Valentina. E a Valentina sofrendo um impeachment, porque ela é a líder da CIA, ela vai sofrer um impeachment sobre alguns experimentos que ela fez em humanos. E ela está tentando varrer tudo aquilo ali para que não encontrem provas. Ela pega e junta tudo em um bunker e vai incinerar tudo, inclusive personagens que estão vivos, personagens que trabalham para Valentina, como a própria Helena, que está tentando se encontrar naquele mundo, está tentando fazer alguma coisa de diferente, mas ela é mandada para uma outra missão, e essa missão seria alguém que está tentando roubar os arquivos da Valentina. Só que aí, lá ela encontra a Fantasma, a treinadora e John Walker, o agente americano. E um tinha sido mandado pela Valentina para deter o outro, para matar o outro, ou seja, botaram eles ali dentro daquele bunker para se matar. Somado a isso, surge um cara ali que também era uma espécie de lixo da Valentina. Acharam que o cara tinha morrido, jogaram ele ali dentro, era o Bob, vulgo Sentinela. Então tem todo um enfrentamento que a gente já viu nos trailers. A treinadora morre sim, bem no início dessa luta, então ela faz só uma ponta, uma pequena participação, em momento algum ela faz parte da equipe, tá? A Fantasma mata ela ali rapidinho e deu. A partir daí, a gente vê as diferenças entre cada personagem, e isso é muito interessante porque todos têm seu lado ruim, principalmente John Walker, que é um cara bem otário, assim. Mas a Fantasma também não fica muito atrás, a Helena é um pouco diferente, mas mesmo assim, todos têm seu lado mais sombrio ali. E eles tentam escapar junto com o Bob, conseguem fugir de uma forma bem esdrúxula, mas a cena é tão bem feita e se encaixa que acaba funcionando, porque eles se unem ali e parece até um asterisco de Thunderbolts, eles subindo por aquele túnel lá para poder fugir. E depois a Valentina acaba enviando várias forças-tarefas para tentar matar eles, acaba mudando a ordem porque ela descobre que o Bob, o Sentinela, está lá, o cara que conseguiu desenvolver realmente o poder de Mil Sóis, que estavam fazendo experimentos. Então ela pediu um cessar-fogo, mas eles conseguem escapar. O Bob se sacrifica por eles, fica para trás, dispara uma metralhadora lá, ele não lembra nada, ele não sabe nem quem ele é, e ele dispara uma metralhadora para cima, ele é alvejado por várias balas, e aí nós vemos o poder do Sentinela se manifestando, porque não fez nada contra ele. E ele voa, ele vai lá para cima, enquanto isso, né, a Helena, o agente americano e a Fantasma fogem, são ajudados pelo Guardião Vermelho e depois pelo Buck, que prende eles.
Porém, o Bucky, que tá como um deputado, tá tentando realmente incriminar a Valentina. Sim, porque ele sabe dos podres e tal, por isso ele foi atrás. Só que eles não têm um plano bem estabelecido para o que fazer. Eles simplesmente vão e entram na Torre dos Vingadores, a antiga Torre dos Vingadores, que estava sendo utilizada pela Valentina, ela tem toda a tecnologia. E aí sim, eles enfrentam o Sentinela, que aparece com seu uniforme, todo com cabelo mais loiro e tal. E o Sentinela, que tinha sido capturado pela Valentina, aí se tornaria a grande arma dela, inclusive para ela poder fugir dos seus podres. Então ela vai, a gente vê que ela é uma mulher muito falsa, né? Ela é totalmente falsa com as pessoas. Ela quer o que ela quer e pronto, ela faz o que tiver que fazer. E ela conseguiu enganar o Bob, que estava fragilizado, sem memória e etc. Dá um uniforme para ele, ele desenvolve os seus poderes, muda o cabelo, surge com aquele uniforme do Sentinela. E quando realmente a equipe, os Thunderbolts, entram, aí a coisa muda completamente de figura, porque o Bob não dá nem chance para eles. Ele já tá ali realmente indo pro lado da Valentina, mas tem uma afinidade que foi desenvolvida no início do filme com eles, e acaba que realmente ele não mata os Thunderbolts, que era a ordem da Valentina. Então ele começa a se perguntar o que é certo, o que é errado, por que seguir as ordens da Valentina, qual o objetivo disso? E é aí que ele se torna aquela outra versão, o Vácuo, que ficou muito bem retratado durante o filme, porque realmente é como nos trailers, aparece só uma sombra ali, ele fica todo escuro e começa a sugar pessoas. Isso é muito interessante, essas cenas, porque suga toda Manhattan basicamente ali, sabe? Então é legal isso que eles fizeram. Porém, para poder salvar as pessoas, a Helena se sacrifica, ela entra no vácuo e depois os Thunderbolts vão atrás. E com isso, eles têm que ter uma batalha mental, lá exatamente dentro do vácuo, onde fica a mente meio perturbada do Bob, que tem duas personalidades, a do Bob e uma mente mais perversa, que é a do vácuo. Então tem todo um confronto ali, mas é muito mais um confronto mental. Isso faz com que os Thunderbolts consigam deter o vácuo, trazendo o Bob de volta e salvando todas as pessoas. O roteiro em si, como um todo, ele é bem simples. Quem olha assim, nossa, que simples. Mas o que é interessante é que, além de simples, ele é bem feito. Então, quer fazer uma coisa bem feita, faz algo simples, mas trabalha bem os personagens, as mudanças, os nuances de cada personagem, tudo que eles passaram no seu passado, que faz com que eles se tornem o que eles são agora, seus traumas, tudo isso é visto quando o Bob chega perto deles e quando eles entram no vácuo. Isso é muito interessante. Mas a Valentina, ela é uma pessoa muito esperta. Essa é a questão. Na hora que ela iria ser desmascarada, que tudo estava um caos, ela tinha uma coletiva de imprensa, e quando chegam ali os Thunderbolts para desmascarar ela dá uma volta 360 e apresenta como uma equipe dela os novos Vingadores. Porém, eu acredito que agora ela não vai mandar em nada. Isso muda completamente a partir daí, porque os novos Vingadores agora, eles têm o controle, eles sabem absolutamente tudo sobre a Valentina. Então vão tratar a Valentina ali, ó, na forma de chantagem. Isso é muito interessante. O filme termina basicamente assim. Basicamente o filme é isso. O Sentinela aparece com seu uniforme, mas isso é muito pouco porque mostra realmente os grandes poderes do Sentinela numa batalha contra os Thunderbolts, que não tem nem chance, eles não têm chance alguma. E depois ele já vira o vácuo realmente, tá? E não mostra mais nada sobre como ele vai ser, assim, de uniforme e tal. E encerra por aí. Aquele encerramento que normalmente a Marvel faz, que mostra desenhos ali, tá mostrando a repercussão da equipe. Vingadores B e o pessoal detonando e etc. E algumas coisas com relação à fama que eles estão tendo e muitas críticas, tá? Depois nós temos
a cena pós-crédito que eu já trouxe aqui, que é simplesmente o Guardião Vermelho com um bigodão indo no supermercado e vê uma caixa ali de cereais dos Novos Vingadores com eles na capa, e ele mostra pra mulher, tenta se identificar, ela acha tudo muito estranho e sai. Basicamente é isso, tá? O que chama grande atenção, coisa que eu já falei aqui no canal várias vezes, eu já trouxe os vazamentos, é realmente a cena pós-crédito final, a última ali. Porque aí se passam 14 meses e os Novos Vingadores estão estabelecidos com uma base que é a antiga Torre dos Vingadores. E estão com novos uniformes e tal, se tornaram realmente uma equipe contraditória, sim. E aí tem a questão do Sam Wilson, que não aparece, mas é citado, processando os Novos Vingadores, o que eu achei muito estranho, porque ele tem uma boa relação com o Bucky. Por que processar por questão de direito autoral? Eu não entendo o que a Marvel quer fazer com o Sam Wilson. Depois de entregar aquele filme todo picotado, que foi Capitão América 4, aí coloca isso. Por que que não o Sam Wilson não apoiaria o Bucky com a sua equipe? É isso que eu achei meio estranho, mas claro que isso vai ter um desdobramento maior em Vingadores Doomsday, com duas equipes que não se batem, né? Então temos duas equipes de Vingadores, a de Sam Wilson e a do Bucky, e a partir daí não vai ter um confronto, mas vai ter um choque de ideias entre duas equipes completamente separadas. Porém, uma anomalia no espaço-tempo está surgindo, alguém está chegando, algo muito estranho está acontecendo, e eles começam a rastrear, e essa anomalia, é óbvio, é a nave do Quarteto Fantástico chegando. Ela chega. Aí é a grande questão, aí é o grande começo de Vingadores Doomsday. É a partir daí que alguma grande ameaça relacionada a Doutor Destino vai começar. Basicamente é isso, achei o filme legal, emocionante em várias cenas, vários sentidos, com personagens realmente bem legais. A Helena tá ótima, a Fantasma tá sensacional, todos os outros personagens estão muito bem, as cenas de ação do Bucky estão ótimas. Então eu acho o filme bem interessante, gostei muito do filme. As cenas pós-créditos, óbvio, chamam muito mais a atenção, principalmente com relação ao Quarteto Fantástico. Isso vai acabar destoando do filme, porque o filme ele tem uma pegada mais simples, sabe? São simplesmente os personagens descartados montando uma equipe e assumindo como novos Vingadores, já com uma cena pós-crédito extremamente bombástica, então é impossível não comparar isso. Mas eu acho que o filme tá muito bom, muito interessante, um dos melhores filmes, como eu falei, que eu já assisti da Marvel nos últimos tempos. E eu acho que vem um futuro brilhante aí para esses novos Vingadores a partir de agora em Vingadores Doomsday. Talvez essa equipe continue depois, a gente não tem como saber, mas vamos aguardar, vamos esperar. E quer saber absolutamente tudo, todas as informações, tudo que vai ligar essa cena pós-crédito de Thunderbolts Quarteto Fantástico com o filme do Quarteto Fantástico, com Vingadores Doomsday, eu já tô trazendo todas as informações, então já deixa o dedo no like e se inscreve no canal para não perder absolutamente nada. Mas diz aí, já assistiu Thunderbolts? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo, eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando absolutamente tudo sobre Thunderbolts, Quarteto Fantástico e também Vingadores Doomsday. Até mais!